meus amados irmãos e irmãs, e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, nos reunimos para explorar um dos capítulos mais intrigantes e impactantes do livro de Apocalipse, o capítulo 11. Preparem-se, porque vamos mergulhar em uma revelação que nos transporta para o cerne dos planos de Deus para a humanidade. Neste capítulo, somos apresentados a imagens poderosas, duas testemunhas que se levantam em um tempo de trevas, a medida do templo de Deus sendo medida, e a incrível luta entre luz e trevas. Se você aprova essa mensagem de hoje, está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre as próximas revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, para que o YouTube envie para você todos os dias, ative o sininho e deixe o seu comentário. É uma narrativa que nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e o nosso papel no plano divino. Imaginem por um momento, um tempo de grande tribulação, onde as vozes de profetas e mensageiros são silenciadas. Mas, mesmo assim, Deus levanta os seus escolhidos para anunciar a verdade. Vamos descobrir juntos como essas duas testemunhas, ungidas pelo Senhor, se tornam faróis de esperança e resistência, proclamando a mensagem de salvação em meio à opressão. E então, não podemos esquecer do poder que emana do céu. O que acontece quando o inimigo parece triunfar? Mas a glória de Deus é revelada em toda a sua magnitude. É um momento de reflexão, mas também de celebração. Preparem-se para testemunhar a vitória de Deus sobre as forças do mal e a promessa de que, no final, tudo estará sob seu controle. Então, fiquem conosco, pois esta jornada através do Apocalipse capítulo 11 nos mostrará não apenas o que está por vir, mas também como podemos ser agentes de mudança e luz neste mundo. Vamos juntos explorar a palavra e nos deixar guiar pela revelação divina que Deus tem para nós hoje. Igreja selada, perseguida e glorificada. O capítulo 11 de Apocalipse é ainda o interlúdio antes do toque da sétima trombeta. Vimos no capítulo 10 sobre o anjo forte com o livrinho na mão e como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar. A igreja precisa interiorizar a palavra, chegar à palavra e proclamar a palavra. Essa palavra é doce e também amarga, doce para quem a proclama, amarga para quem a rejeita. Ela traz vida e também juízo. No capítulo 11, veremos de forma viva a missão da igreja no mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e então, o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. Este capítulo pode ser analisado através de alguns quadros ou cenas. A igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido. A separação do povo de Deus do mundo ímpio. O que simboliza esse santuário? Simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adorem em espírito e em verdade. Os dispensacionalistas acreditam que João está falando de um santuário literal que será erguido em Jerusalém, um santuário físico. Os pré-milenistas acreditam que este capítulo está falando da salvação dos judeus e não da igreja. O que simboliza essa medição do santuário? Essa medida significa separar o povo de Deus do povo profano, para estar completamente seguro e protegido de todo dano. Medida é imunidade contra danos. Esta figura é a mesma que aparece dos 144.000, dos homens que receberam o selo de Deus. Aqueles que são medidos são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com os gentios, aqueles que permanecem na sua impiedade e vão perseguir a igreja e adorar o anticristo. Essa proteção não se estende a todos os que se dizem cristãos. Os santos sofrerão severamente, mas nunca perecerão, serão protegidos do juízo final. Mas os membros mundanos da igreja que amam o mundo estarão sem essa proteção. O que simboliza esses 42 meses? Esse período não é literal. Ele fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo. Obviamente, na medida em que o tempo avança para o fim, essa perseguição torna-se mais renhida. Esse período de 42 meses, ou 1260 dias, não pode ser entendido literalmente, pois o tempo dos gentios deveria começar no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. No livro de Apocalipse, esse tempo representa o período em que a cidade santa é oprimida, o tempo em que as duas testemunhas executam seu testemunho, a mulher celestial, a igreja, será preservada no deserto, e o tempo em que a besta tem permissão para exercer sua autoridade. Esse é o período em que Satanás exerce seu poder no mundo, especialmente nos últimos dias, com a atuação do anticristo. 5 argumentos que afirmamos para o entendimento de que esse santuário é espiritual e não físico. O Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é uma igreja e não um prédio. Deus mora na igreja por meio do seu Espírito. Portanto, a igreja é seu santuário.
O santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração, ou seja, um símbolo de todos os verdadeiros cristãos. Tanto contar, como selar e meditar são figuras de proteção da igreja. Assim, a verdadeira igreja na terra, o santuário espiritual, é simbolizado pelos santuários terrestres de Israel, assim como Israel físico é símbolo da igreja verdadeira. Ezequiel fez uma representação da igreja como o corpo de Cristo. Assim, na figura dos santuários, a igreja é o povo que adora a Deus, e na próxima figura, a figura das testemunhas, a igreja é o povo que proclama a palavra de Deus perante as pessoas. A igreja é o povo que fala a Deus e aos homens. Quem são essas duas testemunhas? Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias. Alguns acreditam assim, em virtude de que esses foram os dois homens que foram para o céu sem experimentarem a morte. Outros entendem que elas falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas com características desses dois profetas. Elias é apresentado nos versos 5 e 6, e Moisés é representado no verso 6. Ainda outros entendem que elas falam do Antigo e do Novo Testamento. A posição reformada entende que elas falam do testemunho da igreja. Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce em meio daqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos, de 7 candeeiros, de reis e sacerdotes. Agora é chamada de santuários de Deus e também de duas testemunhas. Duas testemunhas foram um método usado por Cristo para o testemunho ao mundo. Uma questão só foi recebida com validade pelo testemunho de duas pessoas. Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. Isso pode ser provado como segue. As duas testemunhas são duas oliveiras e dois candeeiros. Estas duas figuras são descobertas em Zacarias 4, versículos 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel que anunciam a palavra no poder do Espírito para restaurar Israel. Essas duas oliveiras e esses dois candeeiros são símbolos da palavra de Deus, proclamada pela igreja. Assim como as missões foram enviadas de 2 a 2, assim a igreja cumpre sua missão no mundo. Assim como o fogo do juízo e as instruções saíram da boca de Jeremias, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios. Assim como Elias orou e o céu fechou-se, e Moisés recebeu autoridade para converter a água em sangue, assim também, quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, ele se expõe à justiça de Deus. Somos perfumes de vida para a vida e aroma de morte para a morte. A igreja será indestrutível até completar seu trabalho. Ninguém conseguirá destruir a igreja de Deus até completar sua carreira. A igreja é provada, mas não desamparada. As testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. A proclamação do Evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé. Sua vocação é adorar a Deus. Satanás não pode impedir o avanço da igreja, que os eleitos sejam salvos. O valente está amarrado. As testemunhas seguem proclamando. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo. Mas esse espírito de oposição vai se encarnar na pessoa da melhor no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. O anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencer. Ele é o homem da iniquidade. Ele vai querer ser adorado como Deus. Bem próximo ao fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja e ela dará todas as evidências de estar por baixo. Jesus disse que, se esse não fosse abreviado, a igreja não suportaria. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Os crentes, ao morrerem, vencerão o diabo e o anticristo. A palavra testemunhas é martiria, que traz o significado de proclamador e mártir. Nem mesmo essa matança fica fora do desígnio de Deus, pois ao anticristo é dado vencer. O diabo e seus agentes só podem agir sob a permissão de Deus. Esses 3 dias e meio também são um número simbólico. A igreja que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo agora experimenta o poder de sua ressurreição. Em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos à igreja vida, honra, poder e influência, mas para o mundo a hora da oportunidade terá passado para sempre. A vinda de Cristo e a ascensão da igreja serão visíveis para o mundo. Não há aqui menção de um arrebatamento secreto. Quando Cristo desce, a igreja sobe na mesma nuvem de glória. Isso está de acordo com o ensino de 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Todos os santos e mártires foram encorajados com a certeza da ressurreição,
do arrebatamento e da glória celestial. Esta é a nossa bendita esperança. A alegria do mundo se transforma rapidamente em grande temor. A terra é tremenda. O terremoto aqui também precede a justiça final. Os ímpios são cobertos de terror. Eles dão glória a Deus não porque se convertem. São como Nabucodonosor, que muitas vezes deu glória a Deus, mas não foi convertido. O mundo está maduro para o juízo, porque, apesar da sua impenitência, ainda confirma que é Deus quem faz tudo isso. A história da redenção se cumpre. Os gentios estão fora dos santuários, mas a glória da igreja e a glória de Deus no mundo começam a brilhar. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.